Oi, gente. Então, vamos tentar fazer novamente, porque eu já gravei essa aula várias vezes e ela não tem dado certo. Então, eu vou tentar mais uma vez, tá? Em continuidade ao que a gente está falando sobre expressão gênica, mais especificamente a respeito da tradução. Bem, o que nós vamos estudar nessa aula? Primeiramente, deixa eu explicar o seguinte. Eu vou dividir, para facilitar o carregamento da aula, dividir essa aula em 3 vídeos mais curtos para facilitar o carregamento, uma vez que desde ontem a internet não está muito boa. Então, para facilitar o carregamento, vão ser vídeos curtinhos, tá? Então, vamos lá. Nós vamos estudar um pouquinho a estrutura das proteínas. Na verdade, é só uma revisão para facilitar o entendimento do nosso aspecto genético, tá? Características da tradução, propriedades da tradução e o código genético. Já os temas estudos da tradução, processamento e endereçamento de proteínas fica para a próxima aula, tá? Bom, código genético. Ainda, só recordando que nós já viemos falando, ainda chamamos de dogma central da genética, porque tudo isso trata-se de um código, ou seja, uma linguagem que precisa ser codificada, então por isso que trata-se de um código. Então, já vimos um pouco a respeito da replicação, que é aquele momento em que o DNA se autocopia para levar esse código para as próximas células filhas. Vimos já o processo de transcrição do RNA, que é o momento em que o gene, isso é importante, fica claro, só o gene é copiado na forma de um RNA, ou seja, é uma cópia complementar do gene no DNA e com a troca da timina pela uracila. Hoje nós vamos nos concentrar no processo de tradução de proteínas, ou seja, como as proteínas são produzidas sob comando genético. Então, não o aspecto bioquímico, mas genético. Bem, aqui só para reforçar de novo essa história de código, porque nós chamamos de código. Observem por essa figura que aqui nós temos uma dupla fita de DNA, né? Nós temos aqui TACG. Esse código, ao ser copiado, vamos considerar que aqui é um gene, então esse código, ao ser copiado em uma molécula de RNA, ele vai ser copiado além de maneira complementar, seguindo as regras de pares de bases propostas pelo Watson e pelo Crick. Além de ser copiado, então, de maneira complementar, essa cópia altera o códon, altera o nucleotídeo de timina para uracila. Então, se no DNA eu tenho timina, no RNA eu tenho que ter adenina. Se no DNA eu tenho adenina, aí que vem a troca. No RNA entra uma uracila, tá? Essa figura aqui nos mostra mais uma coisa importante a respeito do código, que o código contido no RNA mensageiro, ele vai ser lido não cada nucleotídeo individualmente, mas na maneira de trincas, ou seja, cada 3 nucleotídeos eu vou chamar de códon. E na tradução de proteínas, esse códon sempre vai responder um aminoácido. Então, por exemplo, o códon AUG sempre significa metionina. O códon CCA sempre significa prolina. O códon CUA significa leucina. Então, por isso que é um código, porque a linguagem, em cada etapa do processo, ela é modificada para a sua língua específica. Então, em um primeiro momento, na forma de nucleotídeos e depois na forma de aminoácidos. Bem, só revisando aqui esse conceito bioquímico da composição de proteínas para ficar mais claro o entendimento da genética. Bom, uma proteína, vocês sabem, é uma macromolécula de estrutura complexa, mas na sua forma mais básica, uma proteína é uma sequência de aminoácidos, certo? Um aminoácido básico, ele apresenta, né, um carbono central, chamado alfa-carbono, uma extremidade amina e uma extremidade carboxila. E o que vai diferenciar um aminoácido do outro é exatamente o grupo que vai estar presente aqui no R, no grupo radical, ok? Quando eu falo, então, do processo de tradução, o processo de tradução, na verdade, vai ser seguir as instruções que estão contidas no RNA mensageiro. Por que as instruções contidas no RNA mensageiro? Porque é no RNA mensageiro que vão estar os códons de nucleotídeos que especificam cada aminoácido que deve ser incorporado na proteína. Então, vejam, essencialmente, a tradução significa
interpretar o código do RNA mensageiro, porque nesse código vem as instruções de qual proteína deve ser feita e qual é a composição dela. Então, se a gente fizer uma analogia com uma receita para preparar um bolo, tá? O RNA mensageiro é a receita. Como assim? Quando você pega uma receita, ela não é exatamente as instruções de como fazer? E nas instruções não diz assim, para fazer um bolo, quanto você tem que pôr de farinha, o quanto tem de ovo, leite e fermento? Então, o RNA mensageiro traz as instruções na forma de nucleotídeos organizados como copos. E a proteína produzida é o bolo, entendeu? Então, a tradução nada mais é do que isso. O segmento de uma instrução de como fazer proteínas, tá? Outra coisa que é bom a gente já deixar claro logo de início, já que o nosso aspecto é genético, e aqui a gente só está fazendo um link na bioquímica para ficar melhor o entendimento, é durante a tradução que um aminoácido vai ser ligado ao outro. Ligado de que maneira? Por meio das ligações peptídicas. Sem querer entrar muito na bioquímica, uma ligação peptídica ela ocorre quando um grupo carboxila de um aminoácido libera esse OH e o grupo amina do outro aminoácido libera um próton. Então, OH mais próton libera água. E assim está feita a ligação peptídica. E toda reação metabólica, vocês devem lembrar, sempre libera água. Ai, gente do céu. Só um pouquinho. Oh, meu bebê sem educação. Enfim, deixa eu voltar aqui. Então, finalizando essa primeira parte, vou encerrar esse vídeo para voltarmos falando do próximo, que é características do código genético, certo?